Olá, eu sou o Felipe e, através do canal Lógica na Mente, apresentarei uma exposição argumentativa e lógica, construída cuidadosamente, na qual eu irei mostrar como o relato de Gênesis 1 pode ser compreendido como compatível em estrutura e também em ordem, com o entendimento científico histórico e contemporâneo da origem do universo, quando também interpretado de modo não literalista, mas fenomenológico, progressivo e ordenacional. Primeiramente, precisamos entender que a Bíblia e a ciência não competem no mesmo nível. Antes de qualquer comparação honesta que eu fizer, é essencial estabelecer o método correto de leitura. A ciência busca explicar mecanismos físicos por meio de observações, experimentação e modelagem matemática. Entretanto, especialmente o livro de Gênesis não se apresenta como um tratado técnico, mas como um relato do cosmológico teológico escrito numa linguagem que é acessível a pessoas pré-científicas, descrevendo a ordem, a sequência e a função, e não equações. Portanto, o questionamento central não é se Gênesis ensina uma astrofísica moderna, mas sim se a ordem, a progressão e estrutura do relato de Gênesis são compatíveis com o que a ciência reconhece hoje sobre a origem e desenvolvimento do cosmos. E a resposta correta, sob uma análise cuidadosa, é que sim. Analise comigo. Gênesis 1, no versículo 1, já começa mostrando que houve um princípio absoluto. E a afirmação é a seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra, indicando claramente que o universo teve um início. E esse verso afirma 3 pontos fundamentais. Afirma que o universo teve um início, ou seja, o espaço, que seria o céu, e a matéria, a terra, vieram à existência, indicando que a causa é externa ao próprio universo. Na ciência moderna, a teoria do Big Bang, que amplamente aceita, afirma que o universo teve um começo definido. Espaço, tempo, energia e matéria passaram a existir simultaneamente. Porém, antes do século XX, a maioria dos cientistas defendiam um universo eterno, uma ideia que hoje foi abandonada. Gênesis, então, começa exatamente onde a ciência chegou apenas recentemente. E sim, o universo não é eterno. No versículo 2, mostra um estado inicial caótico e informe. No livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Esse verso descreve uma desorganização, uma ausência de estrutura, total escuridão e uma profundidade aquosa ou líquida. Na cosmologia científica, o universo primitivo era extremamente quente, opaco à luz, sem estruturas definidas, ou seja, sem estrelas, planeta ou galáxias. A luz só se tornou visível muito tempo depois, quando o universo esfriou. A conclusão que eu cheguei é que o retrato bíblico inicial corresponde notavelmente à descrição científica de um universo primitivo, não estruturado. Você já percebeu que Gênesis vai mostrar a luz antes dos astros visíveis? Mas por que, Felipe? Em Gênesis, no versículo 3, diz assim: haja luz, que em hebraico é correspondente à palavra Yerior. A luz surge antes do sol, da lua e das estrelas, que só é descrita no 4º dia. Mas por quê? Felipe, por quê? O que a ciência nos diz sobre isso? Talvez você não saiba, mas a luz, ou seja, a radiação eletromagnética, existe independentemente de estrelas. A chamada radiação cósmica de fundo surgiu antes da formação dos corpos celestes. O Sol
se tornou visível da Terra há muito tempo depois da formação do planeta. No dia 2, narra a separação dos céus e das águas, uma clara alusão à atmosfera. Em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 6 ao 8, diz assim: haja uma expansão no meio das águas. Isso descreve a formação de uma camada atmosférica, separação entre águas superiores, que é referente ao vapor, e águas inferiores, que seria, ao meu ver, referente aos oceanos. A ciência explica que a Terra primitiva tinha uma atmosfera densa, vapor de água abundante e chuvas prolongadas que formaram os oceanos. A descrição é compatível com o processo atmosférico inicial, reconhecido exatamente pela geociência em todo o mundo. No dia 3, em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos de 9 ao 13, parece indicar que havia continentes antes da vida complexa. E os versículos indicam o aparecimento da terra seca, a formação dos mares e o próprio surgimento da vegetação. Preste atenção, estudos científicos mostram que a crosta terrestre solidificou-se, os continentes emergiram, plantas surgiram antes dos animais terrestres. E, incrivelmente, eu posso afirmar, essa ordem é cientificamente correta. No quarto dia, vemos o esclarecimento dos astros, e não a sua criação absoluta. Em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 14 ao 19, os astros passam a governar tanto o dia quanto a noite, e a marcar também tempos e estações. Para deixar claro que o texto não afirma que eles foram criados do nada nesse dia, mas que se tornaram visíveis e funcionais do ponto de vista da Terra. Já na ciência, grandes cientistas renomados afirmam através de estudos revisados que a atmosfera terrestre levou milhões de anos para se tornar transparente e que o Sol já existia, mas só depois passou a ser claramente visível. É lógico que o texto descreve então uma percepção fenomenológica e não uma criação tardia dos astros. No dia 5, em Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 23, mostra que a vida marinha existia antes da vida terrestre, seguindo a ordem correta de animais aquáticos e só depois as aves. No sexto dia, em Gênesis do capítulo 1, dos versículos 24 ao 27, descreve animais terrestres e depois o ser humano. A ciência diz que a vida surgiu primeiro nos oceanos, depois animais terrestres e o ser humano surge por último. Misteriosamente, essa sequência na qual eu acabei de mencionar aqui para vocês é exatamente reconhecida pelo consenso da biologia evolutiva, o que é totalmente extraordinário. Outro ponto incrível mostra os dias como períodos ordenados e não horas literais. Preste bastante atenção. A palavra hebraica yom, designada para tempo, por exemplo, pode significar tanto dia literal quanto período definido ou eras. O próprio texto usa uma linguagem litúrgica estruturada, indicando uma ordem lógica, não cronometrada. Ficou claro então, que interpretar os dias como eras é linguística e teologicamente legítimo. Ficou extremamente óbvio também que toda essa análise mostra uma convergência estrutural e não um conflito contraditório. Quando lido corretamente, Gênesis 1 apresenta um começo absoluto do universo, a evolução do caos para a ordem, luz antes das estrelas visíveis, atmosfera antes da vida, oceano antes dos continentes habitáveis, uma vida marinha que precede a terrestre e a humanidade como culminação. E tudo isso, amigos, sem depender de ciência moderna, mas em plena harmonia com ela. Gênesis 1 não contradiz a ciência acadêmica histórica e nem a contemporânea. Pelo contrário,
Ele apresenta uma estrutura surpreendentemente compatível com o que hoje se reconhece como a história do cosmos e da vida, quando interpretado segundo o gênero literário correto, a linguagem fenomenológica e a progressão ordenada dos eventos. Assim, longe de ser um mito primitivo em conflito com a razão, Gênesis 1 pode ser entendido como um relato teológico profundo, logicamente coerente e notavelmente consoante com a realidade natural reconhecida pela ciência. E esta é a abordagem sobre os acontecimentos descritos no fascinante livro de Gênesis, estudado tanto por teólogos quanto por cientistas de todo o mundo ao longo da história e evolução da humanidade. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ative o sino para mais notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!